Você já se perguntou se os avisos bíblicos sobre os últimos dias estão se cumprindo agora? Em 2024, estamos vendo sinais impressionantes que parecem tirar as palavras da Bíblia e colocá-las diretamente na nossa frente. Hoje, vamos mergulhar em 2 Timóteo capítulo 3, que descreve com precisão assustadora o nosso tempo atual. Fique conosco até o fim para entender como este aviso é mais relevante do que nunca e o que isso significa para nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, nos alerta claramente: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Algumas versões ainda diz que serão tempos perigosos de grande estresse e dificuldade, dias difíceis de suportar. Mas o que exatamente isso significa para nós hoje, em 2024? O que a Bíblia está nos dizendo é que estamos vivendo em um período de rejeição completa de Deus e de seus ensinamentos. Em vez de buscar a verdade e a retidão, as pessoas estão mais interessadas em seguir seus próprios desejos e vontades. A sociedade de hoje prefere um evangelho que seja confortável e conveniente, um evangelho que prometa bênçãos, sem pedir em troca transformação e arrependimento. As pessoas estão buscando um evangelho de facilidade, um evangelho que não as confronte, que não as desafie a mudar. A verdade é que o evangelho de Cristo nos confronta, nos exorta e nos faz refletir. Ele nos chama à transformação. Por nós mesmos, não iríamos fazer nada do que a Bíblia nos diz para fazer. Não amaríamos nossos inimigos, não perdoaríamos aqueles que nos feriram, não buscaríamos a santidade. Mas é Cristo quem nos limpa, quem nos purifica, quem nos capacita a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Sem Ele, nada seríamos, nada mesmo. A sociedade busca facilidade, um caminho sem renúncia. Queremos bênçãos, mas sem o compromisso de seguir a Cristo em sua totalidade. Queremos as promessas de Deus, mas sem a obediência que Ele requer. E isso é uma grande armadilha. O verdadeiro Evangelho nos chama a morrer para nós mesmos, a tomar nossa cruz e seguir Jesus. Não é um caminho de conforto, mas de sacrifício e transformação. Ninguém, em sã consciência, vai querer amar seus inimigos ou aqueles que fazem mal a nós. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos chama a fazer. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amar aqueles que nos odeiam, perdoar aqueles que nos feriram, este é o evangelho puro e simples. É um chamado ao amor radical, um amor que vai contra a nossa natureza humana. E é por isso que muitos não querem seguir este caminho. Porque é difícil, é desafiador, exige renúncia. Por que será que o amor de muitos está se esfriando, como a palavra de Deus previu? Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Vemos isso claramente hoje. A maldade, o egoísmo e a indiferença estão tomando conta dos corações. As pessoas estão mais preocupadas com si mesmas do que com o próximo. A rejeição dos ensinamentos de Cristo é uma rejeição do próprio amor, porque o amor que Jesus nos chama a viver é um amor sacrificial, um amor que coloca os outros acima de nós mesmos. E quando rejeitamos esse tipo de amor, estamos rejeitando a essência do Evangelho. O Evangelho de Cristo nos chama a uma vida de transformação contínua. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o chamado do Evangelho, uma transformação que começa no nosso interior e se manifesta em nossas ações. Uma vida que reflete o amor de Cristo em cada aspecto, mas essa transformação só é possível através de Cristo, que nos limpa, nos purifica e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, vamos nos examinar e nos perguntar se estamos buscando um evangelho fácil ou se estamos realmente comprometidos com a transformação que Cristo oferece. Que possamos abraçar o evangelho em sua totalidade, mesmo que isso signifique renunciar a nós mesmos e seguir o caminho de Cristo.
Vamos nos lembrar de que sem Cristo nada somos. Ele é a fonte de nossa vida, nossa força e nossa esperança. Que possamos buscar a verdadeira essência do Evangelho e viver de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor. Estamos vendo um crescimento de pregações que oferecem apenas promessas de prosperidade, saúde e sucesso. Essas mensagens atraem multidões porque são agradáveis para os ouvidos, mas falham em confrontar o pecado e chamar ao arrependimento. A verdadeira mensagem do Evangelho, que inclui tomar a cruz e seguir a Cristo, está sendo diluída. A chamada ao sacrifício, ao arrependimento e à santidade é frequentemente deixada de lado em favor de uma mensagem que não desafia o estilo de vida das pessoas. Vivemos em tempos onde charlatães e falsos profetas estão proliferando, pregando um evangelho de conveniência. Eles propagam a teologia da prosperidade, prometendo bênçãos materiais, sucesso financeiro e saúde perfeita, sem mencionar a necessidade de transformação e arrependimento. É um evangelho onde você só recebe, onde Deus é visto apenas como o doador de bênçãos, e Ele é o dono da bênção. Mas é necessário uma vida de reinícia e de ter arrependimento em nossas vidas também. Esses pregadores falam muito sobre vitórias e conquistas, mas pouco ou nada sobre a cruz que devemos carregar diariamente. Eles oferecem um evangelho de facilidade, onde não há espaço para a luta contra o pecado ou para a busca da santidade. E isso é perigoso. Sem a mensagem de arrependimento, não há transformação verdadeira. Sem transformação, não podemos ser moldados à imagem de Cristo. O Evangelho de Cristo nos confronta em nossas falhas e pecados. Ele nos chama a uma vida de constante arrependimento. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Este é o verdadeiro chamado do Evangelho, um chamado ao sacrifício e à renúncia. Deus nos chama à santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos lembra: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade é essencial para a nossa caminhada com Deus. Não podemos viver uma vida dupla, buscando apenas as bênçãos, sem nos comprometer com a transformação que o Evangelho exige. O verdadeiro Evangelho nos leva a reconhecer nossa total dependência de Deus. Ele nos chama a uma vida de integridade, onde nosso coração é constantemente purificado e nossos atos refletem a santidade de Cristo. Sem arrependimento, sem transformação e sem santidade, não poderemos ver a Deus. Mensagens convenientes podem atrair grandes multidões, mas elas não conduzem as pessoas à verdadeira vida em Cristo. Elas oferecem um alívio temporário, mas falham em preparar as almas para a eternidade. É fácil ouvir sobre vitórias e bênçãos, mas é desafiador encarar a necessidade de mudança e sacrifício. Contudo, é exatamente essa mudança que nos aproxima de Deus e nos prepara para o seu reino. Arrependimento não é uma opção, mas uma necessidade contínua. É através do arrependimento que somos transformados e santificados. Sem ele, continuamos presos em nossos pecados e longe de Deus. A pregação de um evangelho sem arrependimento é um desserviço à verdade do Evangelho de Cristo. Os tempos terríveis, mencionados em 2 Timóteo, não são apenas um período de dificuldades físicas ou materiais, mas tempos de grande estresse espiritual e moral. Vivemos em uma era onde os valores estão sendo invertidos, onde o bem é chamado de mal e o mal é exaltado como bem. A pressão para se conformar ao mundo e abandonar os princípios bíblicos é intensa. As redes sociais, os noticiários e a cultura popular estão repletos de mensagens que promovem a satisfação pessoal acima de tudo. O conceito de servir os outros, de viver uma vida de amor sacrificial, como Jesus ensinou, está se tornando cada vez mais raro. Isso cria um ambiente de grande estresse para aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus. O aviso de 2 Timóteo é um chamado para estarmos atentos e vigilantes. E apesar das dificuldades e da pressão para se conformar, devemos manter nossa fé e nossos princípios. Não podemos permitir que a busca por um evangelho fácil nos desvie do verdadeiro caminho que Jesus traçou para nós.
Devemos nos lembrar de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Precisamos estar armados com a verdade da palavra de Deus, firmes na fé e prontos para enfrentar os desafios espirituais que vêm com esses tempos difíceis. Um evangelho que não exige arrependimento é um evangelho incompleto. Jesus começou seu ministério proclamando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. O arrependimento é uma mudança de mente e coração, uma decisão de se afastar do pecado e voltar-se para Deus. Sem arrependimento, não pode haver verdadeira transformação e crescimento espiritual. Vemos isso claramente agora. Muitas pessoas preferem ouvir o que agrada seus ouvidos ao invés do evangelho puro e transformador. Segundo Timóteo, capítulo 3, nos avisa que haverá um colapso moral completo. Olhe ao redor. Veja os rostos nas ruas, nas redes sociais, nos noticiários, rostos cheios de raiva, desesperança e pecado. A Bíblia já nos alertou sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, nos dá uma visão clara dos últimos dias e das pessoas que viveriam nesses tempos. Vamos explorar juntos o que este capítulo diz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 4 diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes para com os pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vamos pensar sobre isso. Vivemos em uma época onde o amor genuíno parece estar desaparecendo. As pessoas estão cada vez mais focadas em si mesmas, em seus próprios desejos e ambições. A ganância tem dominado muitos corações. Vemos isso em tantos escândalos de corrupção, fraudes e desonestidade que enchem os noticiários. A busca desenfreada por dinheiro e poder tem levado muitos a abandonar princípios e valores. Estamos vendo uma sociedade cheia de arrogância e presunção. As redes sociais são um reflexo disso, onde muitos buscam exaltar a si mesmos, mostrando uma vida de luxo e ostentação, muitas vezes à custa de outros. A humildade está se tornando rara e o orgulho está se tornando a norma. Pessoas se preocupam mais com a aparência exterior do que com a verdadeira bondade e compaixão. A Bíblia fala sobre a falta de amor e afeto natural. Hoje, vemos famílias desestruturadas, relacionamentos rompidos e uma frieza emocional que assusta. Pais e filhos não se entendem mais. Notícias horrendas de filhos contra os próprios pais têm se tornado comuns. Vemos jovens desobedientes, sem respeito pela autoridade, que se recusam a ouvir conselhos e orientações dos mais velhos. Isso já era previsto pela Bíblia. Estamos vendo a profecia se cumprir diante de nossos olhos. Notícias de violência, traição e falta de autocontrole são frequentes. Relatos de crueldade gratuita, onde pessoas fazem mal para os outros sem motivo aparente, nos deixam perplexos. Crimes hediondos, onde filhos se voltam contra seus próprios pais, chocam a sociedade. Vemos histórias de filhos que não apenas desobedecem, mas maltratam e até tiram a vida daqueles que os criaram. Essas ações nos mostram o quanto a profecia bíblica é atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É impressionante observar como as pessoas estão se transformando nos dias de hoje. A desobediência com os pais, que antigamente era vista como uma atitude extrema, agora é comum. O respeito e a honra às autoridades e com os mais velhos estão se tornando raros. Jovens se rebelam contra qualquer forma de disciplina ou orientação, buscando viver de acordo com suas próprias regras. A brutalidade e a falta de autocontrole são evidentes em nosso cotidiano. Notícias de violência gratuita, ataques sem motivo e crimes brutais se tornaram normais. Pessoas agem impulsivamente, sem pensar nas consequências de seus atos. Vivemos em uma era onde o autocontrole é visto como fraqueza e a indulgência dos próprios desejos é exaltada. A imprudência se manifesta nas decisões tomadas sem consideração pelo bem-estar dos outros. As redes sociais estão repletas de calúnias, mentiras e difamações. As pessoas não hesitam em destruir a reputação de alguém por causa de uma opinião ou para obter algum tipo de vantagem.
Esse comportamento imprudente e calunioso revela um coração distante dos ensinamentos de Cristo. A desumanização é um reflexo da ausência de amor e empatia. As pessoas se tratam com indiferença e crueldade. A traição, que antes era um ato de grande gravidade, se tornou comum. Amigos traem amigos, cônjuges traem seus parceiros, e a lealdade é descartada em favor de interesses pessoais. Isso é um claro sinal do colapso moral que a Bíblia previu. Como cristãos, não devemos ficar surpresos com essa realidade, pois a Bíblia já nos avisou sobre esses tempos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esse colapso moral e essa transformação negativa da sociedade foram preditos nas Escrituras. Devemos estar atentos e vigilantes. Vivemos em um mundo onde estamos constantemente expostos a essas influências negativas. O inimigo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, como nos lembra João capítulo 10, versículo 10. Ele está ativo, tentando desviar e destruir os filhos de Deus. É crucial que nossa mente esteja blindada contra os ataques do inimigo. Isso só é possível através da vigilância constante e da oração fervorosa. Devemos estar em comunhão com Deus, buscando sua proteção e orientação para resistir às tentações e a todos os pensamentos destrutivos que o inimigo lança contra nós. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus. Isso inclui a verdade como cinto, a justiça como couraça, o evangelho da paz como calçado, a fé como escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada do Espírito. Além disso, devemos orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal, como dito antes nesse vídeo. Portanto, devemos estar sempre preparados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Através da oração e da vigilância, podemos manter nossa mente e nosso coração firmes em Cristo, resistindo a todos os esquemas do inimigo. Como cristãos, somos chamados a olhar para esses sinais e a entender que os tempos são realmente difíceis. Mas não devemos perder a esperança. Devemos ser luz em meio à escuridão, amor em meio ao ódio. Devemos nos apegar à palavra de Deus, que nos guia e nos fortalece para enfrentarmos esses tempos difíceis. A Bíblia nos chama a ser diferentes, a viver em amor, humildade e compaixão, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. Vamos permanecer atentos, orando continuamente para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, protegidos das ciladas do inimigo. Que nossa fé seja nossa fortaleza e nossa comunhão com Deus, nossa maior defesa. Portanto, não ignore este aviso. Os tempos em que vivemos são perigosos e cheios de desafios, mas também são uma oportunidade para reafirmarmos nossa fé e compromisso com Deus. Mantenha-se firme, busque a verdade e viva de acordo com os ensinamentos de Jesus. Compartilhe esta mensagem com aqueles ao seu redor e ajude a propagar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Curta o vídeo, deixe um amém nos comentários se você chegou até o final e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.